O Corinthians ainda nem voltou a jogar, mas Fernando Diniz já está mudando uma das maiores deficiências do time. Enquanto muita gente esperava mudanças táticas, o treinador decidiu atacar justamente o problema que mais irritou a torcida nos últimos meses. E esse detalhe pode mudar completamente o desempenho do timão quando a bola voltar a rolar. Mas existe um motivo muito específico para essa escolha. Nos próximos minutos você vai entender por que Diniz está repetindo o mesmo treinamento praticamente todos os dias. Qual é o objetivo por trás dessa estratégia e o que isso pode significar para o Corinthians contra o Remo? Por que não parece apenas um treino comum? Existe um plano sendo construído, e quanto mais os dias passam, mais ele começa a aparecer. O Corinthians segue firme na preparação durante a intertemporada no CT Joaquim Grava. Nesta quinta-feira, Fernando Diniz comandou mais um treinamento intenso, mas um detalhe chamou a atenção novamente. Pela sequência dos trabalhos, ficou claro que existe uma prioridade absoluta: finalizações. Mais uma vez o treinador colocou o elenco para trabalhar exatamente esse fundamento. Não foi coincidência. Nos últimos treinamentos, esse tipo de atividade vem sendo repetido. Isso mostra que Diniz identificou um problema que precisa ser resolvido antes da volta do Campeonato Brasileiro. Durante boa parte da temporada, o Corinthians criou oportunidades, mas muitas delas terminaram da pior maneira possível, sem gol. A torcida cansou de ver o time dominar momentos do jogo e desperdiçar chances importantes. Agora, a comissão técnica parece determinada a mudar esse cenário. O objetivo é simples: transformar volume de jogo em resultado. E isso começa justamente dentro do CT. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui no Timão Atual você acompanha tudo o que acontece no Corinthians sem enrolação e sempre com atualização diária. Porque o que aconteceu no restante do treino também merece atenção. O treinamento não ficou restrito apenas às finalizações. O elenco foi dividido em grupos. Cada grupo passou por diferentes estações de trabalho. Enquanto alguns treinavam a conclusão das jogadas, outros faziam exercícios técnicos. Também houve atividades de posse de bola em espaço reduzido. Esse tipo de treinamento exige intensidade, pouco tempo para pensar, muito movimento, troca rápida de passes, pressão constante. É exatamente o tipo de futebol que Fernando Diniz costuma exigir das equipes que dirige. Tudo acontece em velocidade. Os jogadores precisam tomar decisões rapidamente, errar menos, acertar mais. E isso explica por que os treinamentos estão sendo tão intensos. Mas existe outro detalhe que passou despercebido por muita gente, e ele pode dizer bastante sobre o momento vivido pelo Corinthians. Durante a atividade, o CT Joaquim Grava recebeu uma visita importante. Paulo Vitor Gomes, treinador das seleções brasileiras Sub-20 e Sub-23, acompanhou parte dos trabalhos. A presença dele movimentou os bastidores. Mesmo sendo uma visita institucional, ela mostra que o Corinthians continua sendo observado de perto quando o assunto é desenvolvimento de atletas. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade do elenco, principalmente dos jovens. Fernando Diniz sempre valorizou jogadores formados na base, mas existe uma condição: quem quiser espaço terá que responder dentro de campo. Não basta talento, é preciso intensidade, disciplina, qualidade técnica e principalmente eficiência. Porque o treinador já deixou claro que pretende montar um time competitivo rapidamente. Não existe muito tempo para experiências. O calendário volta em breve, e os resultados começam a ser cobrados imediatamente. Esse talvez seja o maior desafio dessa intertemporada. Poucos dias para corrigir problemas que acompanharam o Corinthians durante boa parte da temporada. Mas ainda falta falar sobre o compromisso que pode mostrar se todo esse trabalho realmente está funcionando. Antes da retomada oficial do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fará um amistoso contra o Cascavel, no dia 12 de julho. Será o primeiro grande teste da equipe de Fernando Diniz após esse período intenso de preparação. Mais do que vencer, o importante será observar o comportamento do time, a troca de passes, a movimentação, a intensidade e, principalmente, as finalizações. Tudo aquilo que está sendo repetido diariamente no CT precisará aparecer dentro de campo. Depois desse amistoso, chega o verdadeiro desafio. No dia 23 de julho, o Corinthians enfrenta o Remo, na Neoquímica Arena. Esse jogo marca a volta oficial da equipe às competições, e a expectativa é enorme. Se o time conseguir transformar esse período de treinamentos em desempenho, a torcida pode começar a enxergar um Corinthians diferente, mais organizado, mais agressivo e principalmente mais eficiente na hora de decidir as partidas. Mas se os mesmos problemas continuarem aparecendo, a pressão sobre Fernando Diniz vai aumentar rapidamente. E a torcida sabe muito bem como funciona o ambiente do Corinthians. Resultado sempre vem em primeiro lugar. Na minha opinião, Fernando Diniz está fazendo exatamente o que precisava ser feito. Não adianta
adianta falar em esquema tático sofisticado se o time continua desperdiçando oportunidades claras de gol. Todo grande time começa pelos fundamentos: passe, movimentação, posse e principalmente finalização. Se o Corinthians conseguir evoluir nesses aspectos, o restante do trabalho tende a aparecer naturalmente. Agora, tudo depende da resposta dos jogadores. Treino melhora, mas é dentro de campo que a cobrança acontece. O amistoso contra o Cascavel será a primeira resposta, e o duelo contra o Remo mostrará se essa intertemporada realmente valeu a pena. Quero saber a sua opinião. Você acredita que Fernando Diniz vai conseguir resolver o principal problema do Corinthians apenas com esses treinamentos? Escreva sua opinião nos comentários. Se você gosta de acompanhar notícias do Corinthians com análise direta e sem enrolação, se inscreva no Timão Atual, ative o sino e deixe o like porque todos os dias tem conteúdo novo sobre o Timão. Até o próximo vídeo.